E aí, esse é o primeiro episódio piloto de um podcast que vai tomar forma no futuro. Eu estou me inspirando bastante no Naval, uma pessoa que eu me inspiro bastante. E o podcast em si vai ser sobre esportes, games, cultura geek, tudo que envolve este meio, mas principalmente também o brand, o design, posicionamento, a estratégia, que é algo que eu trabalho, que a gente vai trazer essa parte aí do posicionamento. E hoje eu quero falar, né, dizer sobre mim, sobre também, para não ficar só sobre mim, eu vou trazer o caso da Thrasher brevemente, sobre uma visão que eu tenho deles, uma breve visão que eu tenho deles, que é o meu caso queridinho, que eu tanto falo. Mas primeiramente, deixe-me introduzir. Meu nome é Gustavo William e eu sempre gostei de jogo, até porque eu meio que engatilhei jogando, porque desde meus 6 anos eu tenho um PC e eu não parei desde então, né? Desde a época que, desde lá pra cá, eu tive bastante jogos assim que eu me passei da minha vida, porque era uma época que tudo parecia mágico, sabe? Eu tinha um monitor de tubo branco, bem daqueles classicão, sabe? E eu me divertia muito naquilo, mesmo com a internet, que não era a internet de escada, eu imagino, mas era a internet de modem, sabe? Aquela internet de pendrive que você plugava. Eu não sei se eu tenho até hoje esse pendrive, mas eu acredito que eu tenha. E este pendrive em específico era um da Claro, da capa branca. Talvez alguém tenha, alguém que esteja escutando isso. Mas é isso aí. No geral foi isso. E o porquê que do esportes, né? Especificamente porque eu joguei LoL desde meus 11 anos. 11 anos, 2015. Minha primeira partida foi em 2014, então provavelmente foi em 10, 9 anos por aí. E desde lá eu não parei de jogar, incrivelmente, né? E eu acho que o que me fez me mover foi lembrar de momentos que eu queria ser um pro player, por mais ruim que eu fosse. E E acabei que eu juntei isso, sabe? Eu juntei o útil ao agradável. Porque o brand pode ajudar muito. Pode chegar em pessoas novas, pode chegar em academies. Por que os academies não chegam nessas pessoas, sabe? Que querem ser pro player. Tem muita gente que não conhece os projetos, sabe? E acaba que desiste de um sonho ou de um possível sonho de ser pro player. Justamente porque não conhece essas pessoas. Não conhece as pessoas que podem empurrar ela, sabe? Deslanchar este sonho. E por caso de curiosidade, eu já competi em 2 torneios de TFT. Um deles eu nem consegui jogar porque eu não consegui confirmar minha inscrição. E o outro eu fiquei em sétimo lugar. Desde então eu falei, mano, isso não é pra mim. Reconheci que eu não era bom o suficiente. Talvez 2 tentativas não justifique, provavelmente. Mas foi aí que eu deixei essa paixão ali. Por mais que eu sempre gostasse de lembrar do Fallen, principalmente da play dele, do Stop Blowing My Mind. Acabou que ficou adormecido, sabe, essa parada. Então eu acabei juntando o útil ao agradável hoje dos esportes. E de poder ajudar as marcas, ajudar os times, ajudar os academies, ajudar tudo que tem a ver com isso. Mas por que eu quero ajudar tanto? Justamente porque toca algo que eu gosto, sabe? Eu gosto de esportes, eu gosto da parada dos jogos, por mais que, sei lá, não transpareça tanto. Até porque eu não vou falar tanto sobre mim nesses podcasts, nesses episódios. Eu estou tirando esses minutos aqui neste episódio, justamente para não ter que falar mais depois. Claro, pode ser que eu aborde novamente, pode ser, mas não é o foco. Eu não sou o foco. O foco aqui vai ser os temas, claramente. E sobre o brand, como a gente pode ajudar os esportes neste meio com brand, com posicionamento, com estratégia de marca. Mas hoje eu quero, como eu disse, hoje eu quero falar mais sobre mim. E trazendo um exemplo que eu queria para mesa, né?
o caso da Thrasher, o meu queridinho. Por mais que eles fossem, acho que eles fossem me odiar. Por mais que eu goste muito de ska, goste muito de skate no geral. Eu só andei 2 vezes na minha vida. Quero tentar mais vezes, quero fazer mais vezes isso. E é isso aí. O porquê que o caso da Thrasher é tão bom, porquê que o posicionamento da Thrasher é tão bom, porquê que eu gosto tanto de falar dele, quanto o Jake Phelps. O Jake Phelps, ele basicamente era a alma da parada ali, era o editor-chefe da Thrasher. Muitos dizem que ele era rabugento. Mas o Jake Phelps, ele teve uma sacada de gênio de proteger a comunidade dele. Ele foi fiel à comunidade dele do início ao fim, porque ele simplesmente disse não. E o não é muito importante porque quando a gente para de tentar de falar com todo mundo, a gente fala com aqueles que ressoam com a gente, com a nossa comunidade. A gente tem mais fidelidade com a nossa comunidade. E a nossa comunidade, consequentemente, vai ser fiel a nós, né? Por que não, né? Então, citando uma frase dele aqui. Nós não mandamos caixas de roupas para Justin Bieber ou para Rihanna ou para nenhum desses palhaços. O asfalto é que é real, é o real. Você tem a porra do sangue escorrendo do seu joelho? O skate é cicatriz real, não é de mentira. Nós não queremos essa gente usando nossas roupas. Por que ele disse isso? Porque, primeiramente, ele queria ser fiel ao skate, à comunidade dele, ao que impulsionou a carreira dele, impulsionou a Thrasher. Porque trair eles ia ser um golpe na alma, um tiro no pé. Porque simplesmente você ia trocar o hype momentâneo ali, que é o da Rihanna e do Justin Bieber, por simplesmente uma grana curta, um hype curto, uma audiência curta, um pico de vendas curto, para no final você não ter a longo prazo uma fidelidade ali dos seus fãs que sempre estiveram ali contigo. E por que é tão importante você ser fiel a eles? Porque ao ser fiel a eles, você consegue transparecer, você comunica para eles que, olha galera, eu não traí vocês, eu não quero saber do Justin Bieber e nem da Rihanna, eu chamei eles de palhaço em público e todo esse pessoal do mainstream. Isso resultou no que? Resultou a Thrasher hoje, ela consegue se manter, mesmo sendo uma revista que faz roupas, né, de skate, porque justamente ela é fiel à comunidade, a comunidade é fiel a ela, e a comunidade acaba recomendando para outras pessoas que querem entrar no meio a Thrasher. Por quê? Porque é um ambiente bom, é um ambiente que todo mundo ali, eu imagino, que se sinta bem. Porque é aquela coisa, aquele velho ditado, a gente recomenda o que é bom e não o que é ruim ou medíocre. Então, é isso. Eu acho que a rejeição, dizer um não para o pop, para a celebridade. Claro, né? Você não vai deixar de fazer um patrocínio ali, uma parceria com outra marca, mas a marca tem que ressoar com você. Ela tem que... Principalmente, ela tem que comunicar os valores da tua marca. Porque não adianta você fechar... Você acredita em uma coisa e fechar com alguém que fecha em outra coisa, sabe? Porque fica contraditório. Não faz sentido. A cultura de skate nunca foi sobre o mainstream. Acredito eu, pelo que eu sei. Nunca foi sobre o mainstream, sabe? Então, não fazia sentido ele fazer isso, sabe? E justamente ele foi coerente, ele foi fiel à comunidade. E no final, isso, a longo prazo, preservou o valor da logo, preservou o fã e preservou as vendas. Então, assim, diga mais não. Eu acho que essa é a lição. Obviamente, eu vou aprofundar nos outros episódios. Mas, provavelmente, o caso da Thrasher, que eu tanto gosto de falar. Outros casos eu também vou me aprofundar mais. Mas hoje, infelizmente, eu não consigo fazer um podcast longo de várias horas ou vários minutos. Porque hoje o meu tempo é curto, infelizmente. Mas é isso aí. Acho que consegui passar a mensagem. E até logo.